Bem-vindos ao Psicanálise em Formação. Meu nome é Tatiane e hoje nós iremos falar sobre sintomas na visão freudiana. Primeiramente, eu irei ler juntamente aqui com vocês uma definição bem rápida do que seria sintoma na visão de Freud. Para Freud, o sintoma não é apenas uma manifestação superficial ou um problema isolado. É uma janela para um universo do inconsciente, onde se revelam os conflitos internos, desejos reprimidos e experiências traumáticas que moldam a psique humana. É importante entender que o sintoma ele é um material muito importante na análise. No setting analítico, o sintoma ele é um indício de que existe um conflito psíquico, uma questão inconsciente que não foi resolvida, uma coisa que está conflitando e que de tão conflituoso gera um sintoma. E é justamente isso que nós analisamos no setting analítico. Então, o sintoma na visão freudiana tem relação com conflitos internos e é por meio do sintoma que descobrimos que existem questões a serem trabalhadas. Na visão freudiana, o sintoma é uma formação de compromisso, um resultado das tensões entre desejos inconscientes e as forças de censura exercidas pelo ego. Formação de compromisso na teoria freudiana é uma questão inconsciente, o princípio do prazer, o que eu desejo, e que, em contrapartida, temos o princípio da censura, a relação com o superego, o que socialmente é aceitável ou não. Então, essa formação de compromisso é quando eu quero, mas eu não posso. Eu quero e não quero. Uma parte minha quer e a outra não quer porque não é certo, não é correto. Isso gera conflitos psíquicos, isso gera o sintoma. Então, o desejo inconsciente, que é o querer, geralmente um desejo reprimido que busca a realização. E a resistência ou censura, que é o não querer, as barreiras internas que impedem a satisfação plena desse desejo. Então, o sintoma freudiano é um ponto de contato entre a mente consciente e o inconsciente, funcionando como um sinal de que há algo a ser explorado e compreendido. Em outras palavras, o sintoma é justamente o aliado que indica algo a ser explorado. Por meio do sintoma do analisando é que o analista pode explorar os conflitos internos. Então, o conflito gera o sintoma que chega na análise é o que observamos. Então, por meio do sintoma, da queixa, do que a pessoa sente, do que a pessoa pensa, tudo que ela repete, esse é um sintoma, é uma repetição que sempre acontece e aquilo ali causa sofrimento e aquilo ali causa desconforto para a pessoa. Só que aquilo ali nos leva à investigação do que está acontecendo psiquicamente falando que gera esse sintoma. Qual é o conflito? Então, por meio da fala da pessoa, eu questiono. Por meio do questionamento, pode ser que ela acesse essas informações, ela descubra a causa desse conflito. Descobrindo a causa do conflito, provavelmente os sintomas diminuem. Por quê? Quando a pessoa se dá conta do que está acontecendo, quando ela começa a compreender, provavelmente essa formação de compromisso diminui. Esse conflito ele vai perdendo força a ponto dos sintomas baixarem. Quanto mais está mal resolvido uma situação, quanto mais essa questão inconsciente versus o consciente estão brigando entre elas, mais sintoma a pessoa apresenta. Quando ela vai compreendendo essas questões mal resolvidas, quanto mais a pessoa vai se questionando sobre essas coisas que a incomodam, sobre suas crenças, sobre valores, e essas questões inconscientes versus as conscientes entram em harmonia, vamos se dizer, os sintomas diminuem. E é importante entender que em cada estrutura psíquica os sintomas são diferentes. Na neurose, o mecanismo de defesa principal seria a repressão.
E na repressão, a pessoa não vai acessar determinados conteúdos para evitar um conflito que lhe causa sofrimento, que lhe causa dor. Então, ela reprime, ela projeta, ela nega, ela sublima, ela usa diversos mecanismos de defesa para lidar com esses conflitos que geram sintomas, que podem ser sintomas fóbicos, obsessivos, compulsivos, que falamos também em outra aula. No caso da psicose, qual seria o sintoma principal na psicose? Seria marcado pelo retorno do rejeitado, ou seja, Freud observa que na psicose o conteúdo rejeitado ou negado retorna de forma não simbolizada, frequentemente em fenômenos como alucinações ou delírios. Esses fenômenos mostram que o sujeito perdeu uma parte importante de sua relação com a realidade. Então, quando a pessoa alucina, tem comportamentos paranoicos, tem esquizofrenia, isso são sintomas da psicose, a forma como a pessoa resolve seus conflitos psíquicos. E como isso se manifesta é o sintoma, que por trás existe um conflito psíquico, como já foi dito. Na perversão, como que ocorre? Na perversão, o sintoma é marcado pelo retorno do desmentido ou renegação, que seria um mecanismo típico da perversão, em que o sujeito simultaneamente aceita e nega a realidade. Então, ele aceita que existe a falta, depois nega. Na neurose, vemos a falta e, para não sofrer com essa falta, tentamos não ver, colocando uma informação no lugar. Na psicose, não vemos essa falta, não existe falta, a pessoa nunca viu a falta, ela não se desconecta, ela acha que é a extensão dos outros, ela não desenvolve o narcisismo secundário, ela permanece no primário praticamente, como se tudo girasse em torno dela mesma, ela não se adequa às normas, ela não se conecta com a linguagem, ela não entende as coisas no sentido figurado, é tudo muito literal para ela, ela não tem noção da realidade, dos outros. A energia libidinal é concentrada nela mesma. Então é importante entender que aí na perversão é um pouco diferente, porque a pessoa ela vê a falta e depois nega, por isso que renega. Ela vê, não aceita, porque ela não lida bem com a castração, ela não aceita. O mecanismo evidente no caso de defesa e sintoma na perversão seria o fetichismo, onde o sujeito nega a ausência do pênis na mãe, que seria a teoria da castração, complexo de Édipo, e substituindo essa falta por um objeto fetichista, que funciona como substituto simbólico. O sintoma na perversão não resulta de um retorno do recalcado, como nas neuroses. Em vez disso, ele é uma afirmação direta do desejo sem passar pela censura do superego, que caracteriza o recalque. Então, o sintoma do perverso é uma encenação de uma fantasia inconsciente, organizada em torno de uma estratégia de gozo. Então, um exemplo do que seria um sintoma da perversão. Então, imagine um sujeito fetichista fixando-se em sapatos como substituto do órgão faltante, no caso o pênis materno. Esse objeto serve como ponto de fixação para o desejo, permitindo que o sujeito negue a falta representada pela castração. Então a perversão confunde um pouquinho, porque por mais que ele não enxergue a falta, ele cria um substituto para essa falta, porque ele não aceita. No caso da neurose, a pessoa reconhece a falta e dedica-se a encontrar seu objeto que complete e lhe faça feliz. Na perversão já é diferente, a pessoa não aceita a castração e, como forma de não aceitação dessa castração, ele cria um fetiche que substitui uma coisa que ele não viu faltando na mãe. Então ele não vê a mãe como castrada, para ele não falta nada para a mãe.
Então ele direciona o seu fetiche para algo específico para não dar conta da falta de completude. Então é um mecanismo de defesa, é um sintoma que afasta o verdadeiro conflito psíquico, que seria esse conflito mal resolvido com a questão de aceitação da castração. E qual a importância de saber sobre o sintoma? Como já foi dito, é importante saber o sintoma, porque por meio do sintoma sabemos que está ocorrendo um conflito psíquico. Então, por meio do sintoma, sabemos que existe algo a ser explorado, que a pessoa está fazendo de forma inconsciente e que essas questões inconscientes estão gerando conflitos que ela não consegue dar conta, e que a forma que a pessoa encontra de dar conta disso é por meio dos sintomas ou até mesmo a somatização no corpo, que seria o caso da histeria. Um sintoma da histeria é a conversão de conflitos psíquicos em sintomas físicos, que faz parte da neurose. Basicamente seria isso. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link que encaminha para o site. Lá no site vocês vão ter todos os textos, todos os artigos sobre essa aula. Lembrando que no final da postagem dos textos terão todas as sugestões de escritos de Freud que falam sobre esse assunto para vocês complementar. Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários e também podem entrar em contato pelo WhatsApp. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.